mais uma entrevista da semana aqui em nossas redes sociais e hoje nosso assunto é previsão do tempo. O que deve acontecer nos próximos meses? Teremos chuva, estiagem? Que impactos trouxe e ainda traz o fenômeno Laninha? Nosso bate-papo agora é com o nosso convidado especial, o meteorologista da Somar Meteorologia, Celso Oliveira. Olá, Celso, seja muito bem-vindo e desde já agradeço a sua participação aqui conosco, viu? Olá, Renata. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Celso, a gente já começa falando sobre o verão, que começa agora dia 21 e os meses desta estação mais quente do ano já começam também sobre a influência do fenômeno Laninha. Em 2020 já tivemos aí o pico dele, se não, quando é que ele deve acontecer? Está acontecendo agora, Renata. Essa é a observação que temos agora. A temperatura do Oceano Pacífico na sua região central está aí aproximadamente 1,5 graus mais baixo do que o normal. Então, o ápice do fenômeno acontece agora, entre o fim desse ano, entre dezembro e fevereiro, né? Então, essa é a expectativa. E já estamos observando, sim, a influência desse fenômeno desde o inverno, na verdade, né? O Laninha ele foi confirmado pelo Instituto Americano de Meteorologia e Oceanografia a partir de setembro desse ano, mas se olharmos como é que foi o clima do Brasil durante o inverno, a primavera, essa chuva irregular, abaixo da média, com problemas agrícolas, principalmente no centro e sul do Brasil, a gente já observa a influência desse fenômeno. E o verão, agora, 2021, ele continuará sendo influenciado por esse resfriamento aí das águas do Oceano Pacífico, o que faz com que tenhamos aí um verão bem próximo das características do fenômeno, ou seja, chuva acima da média no norte, principalmente, em boa parte da região norte, partes aí do nordeste, principalmente costa nordestina, tanto a costa norte como a costa leste nordestina, certo. E também há uma previsão aí já ao contrário de chuva inferior ao normal quando a gente olha para a Argentina, Uruguai, Paraguai e a própria região sul. Então, vale salientar, né? Existem algumas datas, por exemplo, esse finalzinho de primavera vem sendo caracterizado por ocorrência de algumas chuvas na região sul, mas é importante o produtor ficar atento, porque o fenômeno Laninha é forte, não é um fenômeno fraco. Para ter uma ideia, dos últimos 20 anos, esse é o terceiro fenômeno mais intenso, perde só para o de 2007 para o de 2010, e é natural que tenha aí dos próximos meses, durante o verão, o aparecimento de estiagens regionalizadas. E no meio desse caminho, entre o sul mais seco e o norte e o nordeste mais chuvoso, temos aí o sudeste, o sudeste e o centro-oeste, com uma previsão de chuva entre a média até um pouco abaixo da média. O que significa isso, Renata? Significa o seguinte: vai chover. A previsão de chuva é normal nesse verão chover. Agora, a diferença é que, se tivéssemos aí uma previsão de chuva acima da média, o risco de invernada agora durante a colheita seria bastante alto. Esse risco até existe por conta do Laninha. O produtor tem que ficar atento aí depois das dificuldades para a instalação da primavera. Mas com essa previsão de chuva um pouco abaixo da média, essas invernadas elas não devem ser tão longas, Renata. Você falou em chuva e esse ano muitos produtores do sul, principalmente do sul do país, sofreram muito com a falta dela, né? O risco ainda é alto no início de 2021, Celso? Ainda é. Então, é importante o produtor ficar atento ao seguinte: mesmo sob um Laninha forte, não diria comum, mas pode chover. Tá? Eu até uso um exemplo contrário. Quando tivemos o El Niño forte de 2015 e 2016, né, uma das características do El Niño é a seca no Nordeste. Né? Se a gente olhar o acumulado de chuva que aconteceu em janeiro de 2016, sob o Laninha, choveu forte naquele mês, choveu acima da média e tudo mais. Só que se a gente olha antes disso e depois disso, né, antes de janeiro de 2016 e posteriormente, a chuva cortou. No fim das contas, essa chuva, né, mesmo sob Laninha, não encheu o reservatório e não ajudou a fechar um ciclo agrícola, porque soja, milho, algodão tem ciclos aí de 90, 120, algumas vezes quase 6 meses. Então, essa que é a questão. Você até tem alguns episódios de chuva forte que trazem, a palavra certa é um alívio, né? A situação observada aí no final de novembro, início de dezembro é de alívio, mas
existe sempre o risco de estiagens lá na frente. O Sudeste tem chovido bastante. Esse cenário será comum a partir de agora? Ou seja, até quando deveremos ter esse volume tão expressivo de chuva? Alterna. Na realidade, existem sim alguns momentos que temos aí frentes frias que estacionam na costa do Sudeste e canalizam a umidade da Amazônia para cima da região. Então, há sim ocorrência de alguns episódios fortes de chuva, lembrando que o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro é o trimestre mais chuvoso do ano. Então, é natural que tenhamos novos episódios de chuva persistente aí sobre o Sudeste. Mas isso não deve acontecer a toda hora. Na realidade, há uma expectativa de alternância. Algumas semanas, uma semana, 10 dias mais chuvosos, alternados aí com 7, 10 dias de pancada, eventualmente até 15 dias de pancadas de chuva, de calor e pancadas de chuva. Justamente por conta dessa previsão de um trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, com chuva entre a média um pouco abaixo da média. Então, isso faz com que as invernadas ocorram, as chuvas fortes aconteçam, mas com um certo espaçamento, Renata. E de uma forma geral, como devem ficar as temperaturas pelo Brasil no verão, Celso? Olha, Laninha não costuma trazer muito calor, né? Lembrando que entre setembro e outubro até tivemos calor recorde, né? Temperaturas que chegaram a 43, 44, quase 45 graus no Brasil, coisa que a gente não via. Por exemplo, a maior temperatura da história, né, do Brasil foi observada no Piauí, em 2005, e aqui no estado de São Paulo a maior temperatura tinha sido registrada em 1933, ou seja, muito tempo atrás. Porém, a partir do momento que a chuva começa a regularizar, essa temperatura não sobe tanto. Então, o que a gente pode falar aí sobre a temperatura nesse verão? De uma forma geral, temperaturas mais próximas da média, um verão com temperaturas amenas. Apenas a região sul, aí sim, por conta do risco de estiagem, maior radiação solar, aí sim há maior risco de calor extremo, de ondas de calor duradouras, Renata. E já tem projeção para depois de março, Celso? Devemos ter a atuação do Laninha? O Laninha, ele perde força no decorrer do outono. Só que o que acontece? Né? Na verdade, temos agora um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E essa água ela vai ficando menos fria. Ela vai se aproximando mais da temperatura normal dela. Como essa variação é pequena, o que a gente pode falar é que o outono, boa parte do outono ainda vai funcionar, vamos dizer assim, como se fosse um laninha. Isso garante chuvas fortes durante o outono no norte e nordeste, persistência da precipitação, por exemplo, ainda em Mato Grosso, norte de Goiás, e, por consequência, olhando para a região sul, ainda há risco de estiagens, pelo menos aí no trimestre março, abril, maio. Quando a gente vai se aproximando mais para o inverno, que aí sim o Laninha chega realmente ao seu final, algumas coisas chamam a atenção. O inverno do ano que vem já não vai ser tão seco no sul, isso é uma ótima notícia para a região sul, que vem sofrendo aí já há 2 anos com uma estiagem, com uma seca prolongada. Mas outra coisa também, existe também o risco de ondas de frio mais fortes, tanto que algumas simulações já mostram uma queda acentuada da temperatura para a região sul a partir do final de maio. Qual que é a questão aí, Renata? O problema aí é a safrinha, né? O milho safrinha ou o milho segunda safra. O Paraná, Mato Grosso do Sul, assim como o Mato Grosso, plantaram a soja de forma atrasada. Então, isso vai fazer com que o safrinha de milho também seja instalado de forma mais tardia. O problema é que já há previsão de queda acentuada da temperatura a partir do final de maio, e esse milho ainda vai estar num ciclo, num momento ainda vulnerável a quedas acentuadas de temperatura. Não podemos afirmar, claro, categoricamente, olha, vai ter geada e vai quebrar o milho do Paraná e Mato Grosso do Sul. Mas a gente fala isso através do risco. O risco é maior esse ano, diria até nem por causa da questão do frio vir em maio, porque é o normal o frio vir em maio. Mas o problema é que a instalação vai acontecer de forma mais tardia. Aí aumenta o risco. E o que esperar, então, Celso, do andamento das safras para o ano que vem? Olha, agora com as chuvas mais regulares, Renata, a expectativa, pelo menos em boa parte do Brasil, é que as coisas avancem, né? Eu acho que agora o grande foco agora é com relação à colheita, porque em anos de laninha aumenta o risco de invernadas, embora esse ano, pelo menos até fevereiro, essas invernadas não devem ser muito longas, mas à medida que a gente caminha mais para o final do
verão, esse risco aumenta. Então, eu acho que o grande foco agora é esse. O primeiro problema foi a falta de chuva, foi a chuva irregular no Brasil, e agora vai ser inverter a chave, vai começar a mencionar mais a questão do excesso de chuva no norte, nordeste, também em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, à medida que a gente caminha para o fim do verão, mas eu não vejo problemas aí nessas questões associadas à falta de chuva, a tendência é que as chuvas fiquem cada vez mais regulares. Por outro lado, a região sul, embora esteja no momento de chuvas mais frequentes, o risco existe da diminuição da precipitação, do aparecimento de estiagens, inclusive num período vulnerável da soja, em fevereiro, costuma ser aí a florada do enchimento de grão. Então, embora na região sul recebendo algumas precipitações, sempre existe o risco dessa chuva cortar por conta do laninha à medida que a gente caminha aí para o final do verão e início do outono. Tá certo, Celso. Muito obrigada pelas informações. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Pois não, Renata, eu agradeço pelo convite e ficamos à disposição. Tá certo. E eu espero que você também tenha gostado dessa entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.